Em 3 anos e 4 meses de governo Bolsonaro, o preço da gasolina aumentou cerca de 70%. Já o diesel subiu 90%. Os dados são de um levantamento divulgado pelo INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na terça-feira, dia 24. De acordo com especialistas do INEP, a política de PPI, preço de paridade de importação, que a Petrobras vem adotando desde o final de 2016, é a principal responsável pela explosão dos preços dos combustíveis no Brasil. O economista Eduardo Costa Pinto destaca que somente em 2021 a alta dos preços dos derivados respondeu por quase metade da inflação, que fechou o ano em 10,06%, segundo o IPCA. Ele afirma que a política da Petrobras vem estabelecendo os preços dos combustíveis no Brasil com o objetivo de obter o máximo de lucro possível. É como se a Petrobras estivesse funcionando como o quê? Como um monopólio privado. O PPI é o máximo que a Petrobras pode cobrar dada a concorrência. Costa Pinto classificou como bravata as supostas investidas de Bolsonaro contra a escalada dos preços dos combustíveis. Isso vale tanto para as sucessivas trocas no comando da Petrobras, como também para as mudanças paliativas que o governo federal realizou nos impostos que recaem sobre o diesel e a gasolina. Nas palavras de Costa Pinto, durante o webinar promovido pelo INEP, com a atual política de preços, é como se a Petrobras estivesse importando tudo sem produzir nada por aqui. O PP é como se a Petrobras estivesse importando tudo, não produzindo nada aqui de derivados. Mas, na verdade, a Petrobras produz em torno de 75% a 80%, a depender do trimestre, de todos os derivados demandados no país. Mas é mais ainda, aqui uma grande novidade, depois do pré-sal. Né? Qual é a grande novidade? A Petrobras, né, e no caso o Brasil, passou a ser autossuficiente na produção de petróleo. Nesse sentido, Eduardo Costa Pinto estimou em cerca de $46 o custo do barril de derivados produzidos pela Petrobras. Mas no primeiro trimestre deste ano, esses mesmos derivados foram vendidos pela empresa a $104 o barril. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual, Nara Lacerda. Olha, sobre a questão do petróleo, né? E tava vendo que o diesel, né? Pode ser que venha a faltar aí. Tem escassez do diesel. E a gente sabe, né? Para quem possui um automóvel, uma moto, seu carrinho, na hora de abastecer isso tem pesado no bolso. E não só para quem possui automóvel, para também quem vai fazer a sua feira, né? Cada mês que passa, o brasileiro tem sentido o impacto da inflação na hora de comprar seus alimentos. O governo federal precisa fazer alguma coisa para amenizar a inflação por conta do petróleo. É claro que a gente precisa dizer uma coisa, que essa paridade do petróleo com o mercado internacional, né, é herança do Michel Temer, né? Foi no governo dele que foi atrelado o preço do petróleo ao mercado internacional. Detalhe é o seguinte, o Brasil é autossuficiente, ou seja, não depende de ninguém, não depende do mercado internacional para abastecer o seu carro, sua moto. E, enfim, nós acabamos sendo vítimas, a população acaba sendo vítima, porque a Petrobras é uma empresa de capital aberto, ou seja, tem ações na Bolsa de Valores. Quem está lucrando com isso são os grandes investidores da Petrobras. A Petrobras, quem detém a maior quantidade de ações, a maior acionária, é o governo federal, ligado ao Ministério de Minas e Energia. E o presidente da República é vamos dizer assim, que pode interferir nisso aí. Isso já acontecia lá no governo de Dilma, né? Mudou com Michel Temer, né? Ou seja, o governo parou de intervir
no preço da gasolina. E agora nós temos essa crise de petróleo que está ocorrendo, né, por conta da guerra na Ucrânia. Então o preço do petróleo subiu bastante. E por conta disso, né, a gente sabe que a nossa malha viária, ou seja, os alimentos são transportados através dos caminhões, principalmente aqui no Brasil. E se tem um aumento no diesel, isso é repassado também, né, no frete, nos custos para que um produto chegue a um determinado lugar. Consequentemente, a gente está sofrendo muito a inflação, tá? Uma das maiores da série histórica desde o início do Plano Real. O detalhe é o seguinte, é uma herança de Michel Temer, mas o governo atual, seja ele quem for, se fosse Lula, se fosse Dilma, o presidente precisa resolver essa questão urgentemente, ou senão, consequentemente, não será eleito, né? E aliás, a gente sabe que boa parte dessa rejeição que Bolsonaro tem hoje é por conta da crise econômica, né? Principalmente da inflação, que tende a piorar se nada for feito.